Olá, Shalom, tudo bem? Que a paz do soberano seja sobre sua vida. Que prazer e que bênção estar com você mais uma vez para meditarmos nas Sagradas Escrituras, na Torá, o livro sagrado, o livro que nos une, o livro que une judeus, hebreus e todas as ramificações do judaísmo, cristianismo, ou seja, todos aqueles que acreditam na Torá, dentro do cristianismo, dentro do judaísmo. Esse livro nos une. Se você é uma pessoa que acredita fielmente na Torá, que acredita que esse livro não foi abolido, e você acredita que foi inspirado pelo Eterno, então junte-se a nós, vamos assistir, vamos ouvir, vamos estudar. O tema de hoje é o que a Torá diz sobre o divórcio. Um tema meio espinhoso, parece um pouco delicado o assunto, mas é de tamanha importância, né? É um assunto virgente nos momentos de hoje. Nunca se viu tanto casamento falido como nos dias atuais. Nunca ouvimos falar de tantos divórcios como agora. Mas como tratar desse assunto espinhoso? Algumas religiões, e eu posso dizer uma religião especificamente, trata do assunto do divórcio como algo muito difícil de ser feito e só pode ser realizado apenas se houver a traição, se houver o ato sexual ilícito. Dentro da fé judaica ou seguindo as orientações da Torá, e eu estou dizendo isso porque existem pessoas que não são judeus, que não se intitulam judeus, mas que seguem a Torá, que levam a Torá como livro sagrado. Então, eu estou falando aqui para todos esses grupos. Para quem acredita na Torá, então vamos para uma interpretação baseada nas Sagradas Escrituras, baseado na Torá, ok? Mas antes de tudo, eu quero dizer o seguinte: quero falar algo importante sobre o casamento. O casamento é a base de uma família. Sem casamento não existe uma família, ok? E hoje existem alguns tipos variados de casamentos modernos, casamentos homossexuais, né? Casamentos poligâmicos, ou seja, uma convivência a três, um homem, duas mulheres, e etc, etc. Né? Não que a Torá vai falar algo contra isso, etc. Né? Contra o homem que tem duas esposas ou três esposas. Mas eu estou me referindo ao casamento atual. Ao casamento em que um homem coloca duas mulheres debaixo do mesmo teto. Né? O foco aqui é falar sobre o casamento. O casamento é a base de uma família. A Torá vai nos dizer no livro de Bereshit, capítulo 2, versos 24, da seguinte forma: por conseguinte, o homem deixa, né, seu pai e sua irmã, sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e uma só carne eles serão. Então vejam só. A Torá está dizendo que o homem, ele deixa o pai e a mãe, e ele se une à sua mulher, tornando-se uma só carne, tornando-se uma só pessoa. Um corpo com dois membros, né? E esse corpo é o casamento. E esse corpo tem dois membros. Um membro mulher e o outro membro homem. Isto é o casamento, a base de uma família, né? A base de uma família. E o que dizer do divórcio? Se o Eterno uniu o casal, como o homem pode separar? Não é não? O que você acha dessa questão? Por que o homem vai separar algo que Deus uniu?
Na concepção cristã, o casamento só pode ser desfeito se a mulher trair ou se o homem trair. Ambos ou algum dos dois trair. Em algumas igrejas dentro do cristianismo, se a mulher trai o marido, em algumas igrejas, né? Se a mulher trai o marido então pode se divorciar, mas não pode casar novamente. Né? Nem um homem nem a mulher. Eles podem se divorciar, mas não podem casar novamente. Mesmo após o divórcio. Né? Em outras igrejas vai dizer o seguinte, olha, pode se divorciar caso haja adultério. E outras vão dizer, olha, pode se divorciar caso haja incompatibilidade. Mas o que diz a Torá? Né? O que a Torá vai dizer sobre isso? Lembrando que nós não somos cristãos, estou apenas citando aqui qual a visão, com muito respeito, sem dizer que essa visão é uma visão obsoleta e etc, etc. Sem colocar palavras negativas na visão cristã. Apenas citando como referência e respeitando o ponto de vista cristão. Né? Vamos apenas nos voltar à Torá. Lembre-se do que eu falei? Esse estudo é para aqueles que têm a Torá como regra de fé. Ok? Bom, então, o que é o divórcio? Bom, divórcio é a última solução. Divórcio é algo que nós fazemos sem vontade. Nós não fazemos por vontade. Eu digo nós, líderes. Eu não faço um divórcio por vontade. Fico triste quando eu faço um divórcio de um casal. Mas às vezes é preciso. Às vezes é necessário o divórcio. Porque se não fizermos esse divórcio, se não ajudarmos o casal a se divorciar, infelizmente, algo ruim pode acontecer. Né? Algo triste pode vir a acontecer ou com a mulher ou com o homem. Eu já presenciei casos de espancamentos, de agressão física e é uma situação horrível. Horrível mesmo. Nesse ponto, o divórcio tem que ser feito. Né? Infelizmente. Infelizmente. É triste dizer isso. Vamos então para a visão da Torá em relação ao divórcio. Eu gostaria que você abrisse agora a Torá no livro de Devarim, capítulo 24, versos 1. Deuteronômio, capítulo 24, versos 1. Abra comigo. Eu vou ler. Diz o seguinte: quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Bom, o que a Torá está dizendo? Está dizendo, se um homem olhar para sua mulher, né, e de repente ele vai ver nela, eu digo não de ver de forma física, né? Eu estou falando ver no sentido figurado. Ele ver nela algo ruim, algo indecente, algo contrário à Torá, algo que vai fugir das regras e vai levar o casamento a um ponto que não há como voltar atrás. E muitas pessoas imaginam apenas o caso da traição, do ato sexual ilícito, né? Um homem que traiu a esposa com outra mulher, uma mulher que traiu o esposo com outro homem, etc, etc. Mas o que seria algo mau aos olhos? O que seria algo indecente? Bom, algo indecente não é apenas voltado ao lado sexual. Apesar de haver muitos, mas muitos motivos e muitas informações sobre essa parte de indecente, né, na área sexual, eu vou dar um exemplo aqui. Imagine aí uma mulher chegar em casa e encontrar o seu esposo se masturbando assistindo um filme pornográfico. Né? O marido está de olho ali no televisor, cobiçando uma outra mulher e praticando um ato indecente. Ora, esse marido está traindo ou não a sua esposa? Sim, está traindo. Isso é mal aos olhos. Ok?
Isso é algo terrível. Então, vamos supor que a mulher fale uma vez com o marido, 2 vezes, 3 vezes, olha, assim não dá. Então ela pede, ela vai dar carta de divórcio a ele. Ok? Escute, na visão, pela Torá, isto é motivo para a carta de divórcio. Ok? Vamos supor que o marido ajuntou todo o dinheiro ali, uma poupança entre ele e a sua esposa, mas um dia ele descobre que a sua mulher pegou o dinheiro e foi embora de casa, roubando toda a economia do casal. Eu faço uma pergunta a você, caro amigo, caro ouvinte. Isto é ou não é uma infidelidade conjugal, uma traição por parte da esposa? O que você acha, né? Quando a Torá diz algo indecente, mal aos olhos, está falando de algo que é contra a Torá e que vai ferir o casamento, tornando aquele ato um ato de infidelidade. Infidelidade. No outro dia, uma mulher brigou com seu marido e o seu marido, então, exaltado, foi na rua e começou a falar palavras terríveis da sua esposa, falando coisas obscenas ali do relacionamento entre os dois, e começou a detalhar todo o assunto para que toda a rua pudesse ouvir. No outro dia ela arrumou a sua mala e foi embora. Aquela mulher foi muito humilhada e ele fez algo terrível. Estou usando esses detalhes e falando desses assuntos, né, desses exemplos, para dizer que infidelidade conjugal não é apenas o ato sexual ilícito. Infidelidade conjugal é tudo aquilo que leva à divisão do casamento em uma transgressão contrária à Torá. Eu poderia arrumar mais exemplos aqui, né? Eu falei da mulher que rouba o marido, leva a grana embora. Eu também quero falar vamos supor, uma esposa que fala mal do marido para outros homens ou para outras mulheres e vive caluniando o seu esposo. E o seu esposo, por diversas vezes, começa então a divertir a sua esposa. Olha, pare de falar mal de mim, não pare com isso, né? E a esposa repetidamente continua colocando o seu marido em maus lençóis, falando mal, inventando calúnias, etc, etc. Vai chegar um período do casamento que não há como suportar. Eu quero voltar com você ao primeiro texto que nós lemos. O primeiro texto do livro de Gênesis, capítulo 2, versos 24, que diz que o homem deve deixar o pai e a mãe e unir a sua esposa e tornar-se uma só carne. Mas eu quero relembrar você o que aconteceu no Éden. Você se lembra? O porquê que o Eterno fez Eva para Adão? Está lembrado disso? Foi porque Adão estava triste. Adão estava sozinho, se sentindo sem uma companheira. Porque todos os animais tinham uma companheira, mas Adão não tinha. Adão precisava de uma companheira, precisava de uma mulher para ser mais feliz, completo. Não é isto? Observe bem que o casamento tem esse propósito. O propósito do casamento é levar a alegria, levar a felicidade para o relacionamento. Se você tem um casamento que está canceroso, um casamento que não promove alegria, não promove felicidade, e além do mais, há xingamentos, desrespeitos, espancamento, né? Quantas mulheres reclamam de maridos que batem, que maltratam, que espancam, homens que até sacam a arma para as suas esposas. Lembre-se do que eu falei. O divórcio para nós é a última cartada. Nós não colocamos o divórcio como a primeira solução para um casamento. Mas o divórcio, segundo a luz da Torá, não é apenas o ato sexual ilícito, mas tudo aquilo que se torna uma infidelidade conjugal. Ok?
uma outra pergunta aí. Alguém me fez uma pergunta e disse assim: não amo mais o meu marido. Não sinto mais nada por ele já faz muito tempo. E agora, o que eu posso fazer? Minha resposta a essa pergunta é: não há mais casamento. Talvez ele possa amar você, gostar de você, mas você não o ama. Acabou o casamento. Não existe. Lembre-se do que eu falei? Casamento foi criado para a felicidade. Quando o Eterno criou Eva a partir da costela de Adão, criou para a alegria e felicidade de ambos. Ok? Veja. No caso dessa pessoa que me fez a pergunta, já tem mais de 5 anos que está junto com a pessoa apenas por dó, apenas porque tem dó de largar a pessoa, né? Essa mulher tem dó de largar o marido e tem um monte de coisa envolvido aí, filhos e etc, etc. O conselho que eu dou o conselho que eu dei e vou passar aqui. O casamento já não existe há muito tempo. Casamento é para a felicidade, é para a alegria. Infelizmente, em muitos casamentos, o amor acaba. Infelizmente. E não há como ficar tentando unir duas pessoas para sempre, uma suportando a outra, uma brigando, discutindo, uma não é feliz, só o outro é feliz, mesmo assim uma infelicidade incompleta, porque percebe que o outro não a ama mais. Então, isso não é casamento. Pode ser qualquer outra coisa. Parceria, amizade entre amigos, ok? Mas não é um casamento. Casamento é algo que envolve ambos, tanto mulher quanto homem. Bom, eu quero terminar aqui falando um pouco sobre, fazendo a minha finalização, na minha fala. Quando a Torá diz, quando um homem tomar uma mulher, né, e o homem dar a carta de divórcio, tá. Quando a Torá fala de homem, eu quero generalizar e colocar homem e mulher, ok? Eu acredito que a mulher também tem o direito de dizer basta, chega de sofrimento, chega de apanhar, chega de você viver assistindo filmes pornôs e me trocando pela masturbação. Chega, não dá mais, né? Acabou. Então, a mulher também tem o mesmo direito nesse contexto, porque a mulher também é um membro desse corpo chamado casamento, assim como o homem. Assim como o homem pode olhar para a mulher e ver algo que é algo infiel, se tratando de uma infidelidade, a mulher da mesma forma. Eu quero me despedir de você. Se você tem alguma outra pergunta para me fazer, faça no meu WhatsApp, DDD 11 96869 6324. Repetindo, DDD 11 96869 6324. Eu espero você lá no WhatsApp para a gente falar um pouco mais sobre casamento. Eu vou terminar aqui falando da campanha do computador e eu vou deixar então a minha esposa Elisheva, ela vai falar sobre essa campanha para comprar um novo computador e nós precisamos da sua ajuda para adquirir esse novo computador para fazer as gravações dos vídeos. Shalom, que a paz do Eterno seja sobre cada um de vocês e sua família. Eu sou Elisheva Pinho, é um prazer estar aqui falando com você, meu irmão, minha irmã. Eu quero falar com vocês sobre a campanha do computador. Precisamos comprar um novo computador para fazermos a edição dos vídeos para o canal. Contamos com a doação de cada um de vocês para a compra desse computador. Está aparecendo para você na descrição. Está aparecendo para você os dados da conta bancária. Contamos com a sua doação para comprar esse computador. Que o Eterno abençoe cada um de vocês. Shalom. E até o próximo vídeo, se assim o Eterno permitir.